Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre a prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi ministrada agora em agosto de 2021. Essa prova ela foi muito aguardada, pois, meus amigos, nós ficamos algum tempo sem a prova da OAB e com toda certeza essa prova foi uma prova que chegou pesado tanto na primeira fase como na segunda fase. Uma prova muito concorrida porque havia muitos candidatos. Eu estou retornando aqui com vocês, meus amigos, para falar agora da segunda questão. A primeira questão nós já abordamos também sobre a contestação, que foi a peça pedida pelo examinador, e falamos já da primeira questão. Agora nós vamos falar especificamente sobre a segunda questão. A segunda questão, mais uma vez, foi uma questão que também caiu na primeira fase, meus amigos, só que ela aqui ela é colocada com uma outra abordagem. A questão que eu quero conversar com vocês, a questão de número 2, ela também teve duas perguntas A e B. No seu enunciado, ela informou que o funcionário trabalhou numa empresa de madeiras durante alguns anos. Em determinado momento, ele saiu dessa empresa e ajuizou uma reclamação trabalhista. Essa reclamatória trabalhista foi julgada pelo juiz procedente em parte. A partir desse momento, a empresa contratou você, candidato, para ser o advogado dela. Ela ficou inconformada com a sentença, informou que não havia condições de pagar o depósito recursal, porque na sentença foi decretada a condenação em custas, e para você recorrer na Justiça do Trabalho, para você interpor nessa questão específica o recurso ordinário que a empresa queria interpor, tem que ser pago o depósito recursal, como bem prevê o artigo 899 da CLT. Só que a empresa informou para você que, tendo em vista que ela estava juntando dinheiro para abrir outras filiais, ela não tinha condições, não queria gastar esse dinheiro com depósito recursal. Essa informação, no meu entendimento, também é muito pertinente. A partir daí, ela perguntou para você quais seriam as medidas cabíveis nesse caso. A primeira questão, a questão A, fala o seguinte: já que ela não quer gastar o dinheiro que ela vem guardando, como é que ela pode interpor o recurso ordinário sem a necessidade de pagamento do depósito recursal, de recolhimento de pagamento ou recolhimento do depósito recursal? O examinador aqui, meus amigos, ele já tinha feito esse questionamento, um questionamento muito parecido na prova da primeira fase. A resposta aqui é a fiança bancária, a utilização da fiança bancária ou seguro garantia judicial. Por que eu conversei com vocês que já tinha caído essa questão, só que em outro aspecto? Na primeira fase, na parte de processo do trabalho, o examinador, nas questões de múltipla escolha, ele já tinha mencionado essa resposta, já tinha mencionado essa informação. Só que ali ele estava querendo que você conhecesse da fase executória, da fase de execução, ali nos artigos 882 e OJ 59, OJ da SDI 259 do TST. Agora, nessa questão aqui, ele não estava na fase de execução, ele estava na fase recursal. Ele queria saber se você, como advogado trabalhista, sabia dessa possibilidade que a empresa tem de se utilizar da fiança bancária ou do seguro garantia judicial para interposição
disposição do recurso ordinário, não havendo a necessidade de recolhimento do depósito recursal, porque o depósito recursal geralmente ele é muito alto. Geralmente, meus amigos, o depósito recursal atualmente ele está por volta de R$10.000, R$11.000. Então nem toda empresa, nem toda pessoa que vai recorrer, ele tem esse valor disponível. Então o gabarito dessa questão que falava exatamente sobre isso é o próprio artigo 899 da CLT, no seu parágrafo 11º. Era essa a resposta que ele queria. Artigo 899, parágrafo 11º da CLT. Fiança bancária ou garantia judicial. Uma outra possibilidade que o advogado poderia mencionar para o seu cliente, para essa madeireira, também foi levantada na pergunta B, na segunda pergunta que o examinador fez ao candidato. Ele queria saber o seguinte: se essa empresa estivesse em recuperação judicial, ela poderia se beneficiar dos benefícios da gratuidade de justiça, ou ela poderia interpor o recurso ordinário sem o recolhimento das custas processuais, do depósito recursal, melhor dizendo? Pois é, vamos continuar aqui no gabarito, no artigo 899, parágrafo 10º da CLT, logo acima da resposta anterior. O artigo 899 da CLT, meus amigos, nos informa que são beneficiários da gratuidade de justiça, ou melhor, que estão isentos do recolhimento do depósito recursal. 1. Aqueles beneficiários da gratuidade de justiça. 2. As entidades filantrópicas. E 3. Aquelas empresas que estejam em recuperação judicial. Era esse o gabarito que o examinador queria. Por que eu mencionei também lá em cima, e o examinador mencionou que a empresa estaria juntando dinheiro para abrir outras filiais no país? A partir do momento que ela apenas está juntando dinheiro para abrir filiais ou para fazer uma outra atividade do seu interesse, ela não pode dizer para o juiz que ela não tem dinheiro, que ela não tem condições de arcar com as custas do processo, que ela não tem condições de recolhimento do depósito recursal. Nesse caso até, ela não poderia pedir, ou se ela pedisse a gratuidade de justiça, essa gratuidade de justiça teria que ser indeferida, porque ela não demonstrou incapacidade financeira. Até porque, meus amigos, após a reforma, a pessoa jurídica também pode pedir os benefícios da gratuidade de justiça. Mas no caso dessa empresa, ela não fazia jus à gratuidade de justiça. A única alternativa para ela era a recuperação judicial antes da sentença, conforme foi perguntado na pergunta número B dessa segunda questão da prova da OAB. Não tinha outras alternativas ali. Como você pode perceber, meus amigos, mais uma vez, não teve interpretação dúbia, foi letra de lei. As duas respostas se encontram ali no artigo 899 da CLT e não tinha muito mistério ali. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe. Caso vocês queiram tecer comentários, podem colocar aqui. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima!